Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Confiar em Deus precisa ser uma prática, um status, uma postura constante. Mas provavelmente, certamente existem situações que vão exigir uma maior confiança. É diferente, por exemplo, você confiar quando você toma um medicamento para resolver uma dor de cabeça, do que confiar quando você vai tratar um câncer de natureza maligna. A confiança, ela é mais exigente, exatamente porque a demanda e a circunstância também é exigente. Eu enumero aqui algumas situações, por exemplo, quando vivemos um tempo de crise, onde nos falta a escassez das coisas, seja de recursos, seja de alternativas, seja de sabedoria, qualquer que seja o tipo de escassez, nós precisamos ter uma confiança maior. Um tipo especial de aperto, isso foi muito vivenciado pelo povo de Israel, que tinha ali em suas fronteiras vários inimigos, e de tempo em tempo eles eram espreitados por esses inimigos, ameaçados por esses inimigos. Há também o tempo de enfermidade ou morte. Nos lembramos da história de Ezequias, que depois de receber a notícia que faleceria, que morreria, ele insiste com Deus em oração e Deus amplia e dá a ele mais 15 anos de existência. São situações, lugares, momentos, experiências que certamente vão exigir de nós uma maior confiança em Deus. Você já experimentou algo do tipo? Interessante como os discípulos foram provados aqui no quesito confiança. E essa história, ela é interessante porque nós temos aqui 12 homens num barco, onde 1/3 deles eram experientes pescadores. Mas pelo menos todos eles já conheciam o suficiente de Jesus. Provavelmente nesta experiência de conhecimento, nesse contato diário com Jesus, é bem provável e certo que muitas coisas erradas foram sendo transformadas, retiradas da vida desses discípulos. Entre elas, por exemplo, a superstição de acreditar em fantasma. Fantasmas não existem, nem naquela época e nem nos dias de hoje. E na verdade nunca existiram. Mas todos eles em coro se apavoram, se estremecem, gritando: "É um fantasma." Tudo bem que não é comum você ver alguém de madrugada andando sobre as águas. Mas também não é ideal, interessante você entender isso como um fantasma. Outra coisa interessante é o despropósito de Pedro. Para que Pedro queria andar sobre as águas? Para se gabar? Para sentir? Para dar uma de Deus? Às vezes nós queremos coisas sem nenhum propósito. Aliás, se eu tiver a oportunidade, eu quero chegar lá no céu e perguntar para ele: "Pedro, que ideia foi aquela?" Que ideia foi aquela? Mas nós temos também a permissão de Jesus, que quando
recebe a sugestão de Pedro, abraça a sua ideia, pede a Pedro para se lançar nas águas, ele o faz, anda sobre as águas até mudar o seu foco, perceber as ondas, os ventos que eram contra a embarcação e contra eles, e Pedro acaba fracassando. Mas até o seu fracasso é de caráter positivo, porque imediatamente o próprio Jesus estende a sua mão, corrige, admoesta, adverte acerca da sua pequena fé, e isso é um sinal para todos os outros discípulos, inclusive mais à frente confessarem verdadeiramente: tu és filho de Deus. Eu entendo que para você andar nas águas, em alguns lugares, é preciso confiar. Para você andar nas águas, em alguns lugares, é preciso confiar. E esse é o tema da nossa reflexão. Para andar nas águas e em alguns lugares, é preciso confiar. Não é todo dia que nós andamos sobre as águas. Não é todo dia que nós enfrentamos desafios dessa natureza. Não é todo dia que o nosso coração se vê acometido, envolvido, dominado pelo pavor e pelo medo. Não é todo dia que nós experimentamos o que Pedro e os demais experimentaram. Exatamente porque de quando em quando eu e você somos testados em um grau de exigência mais elevado. Eu confio em Deus, mas a minha confiança precisa ser uma experiência crescente. Mas crescente, antes de tudo, dentro de mim, para que ela vá dominando o meu ser, controlando a minha mente, controlando o meu coração, de forma que as minhas atitudes respeitem o índice dessa confiança, o volume dessa confiança, a natureza dessa confiança. Não adianta confiar em Deus por confiar superficialmente. E podemos até dizer, não adianta confiar em Deus hipocritamente, apenas quando estamos vivendo bons tempos. É preciso confiar com mais profundidade. Para andar nas águas, em alguns lugares, é preciso confiar. Primeira coisa, e para isso é preciso tratar os desacertos do coração. Para que eu confie mais em Deus, especialmente porque as circunstâncias exigem uma maior confiança em Deus, eu preciso tratar os desacertos, os desajustes, as incoerências que existem dentro do meu coração. O verso 26... Em coro, os discípulos viram Jesus dizendo e gritando: é um fantasma, e era um grito de grande temor. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, não temas, sou eu, não se apavorem. Nós temos aqui um conjunto de homens, mas com o mesmo tipo de coração, um coração nebuloso em suas percepções. A forma de ver estava completamente transtornada e alterada. Eles enxergam um fantasma. E observe, cuidadosamente, eu e você, para andarmos pela vida, seja sobre as águas, ou em exigências e em situações que exigem, que cobram mais de nós, faz-se necessário enxergar direito. É necessário tratar a nossa visão, porque isso é determinante na forma como nós reagimos diante do desafio. Os espias foram em Canaã, espionaram a terra, perceberam que era uma terra rica, farta, uma terra que coincidia com as promessas de Deus. Entretanto, 10 deles preferiram ver os Enaquins, os gigantes, os desafios, os problemas, os impedimentos, as muralhas. E de uma certa forma, à medida que eles agigantavam essas dificuldades, eles eram também minorizados, diminuídos, reduzidos, feitos insuficientes. É a forma de ver, é a percepção. Há corações confusos, confundem Deus com o fantasma, confundem a perspectiva, o enfrentamento, a luta com o fantasma. Há corações amedrontados, vivem fincados em terrores. Há corações inseguros, gritam de medo. É uma atividade aqui coletiva. E no meio deste povo, desses 12 discípulos, não há ninguém que use de lucidez. Nenhum entre eles disse assim: olha gente, não existem fantasmas. Todos eles precisavam corrigir o coração. O coração de Pedro foi um coração afoito. Ah, como isso acontece entre nós. Gente ansiosa demais, que faz as coisas impensadamente,
Pergunta para o texto: qual a necessidade de Pedro de ir a Jesus, se Jesus estava indo até ele? Qual a necessidade de andar sobre as águas para encontrar-se com Jesus, se Jesus estava andando sobre as águas para encontrar-se com Pedro? Afoito, ansioso, precipitado. Esse coração precisa de ajuste. A pressa é inimiga da perfeição e autora da imperfeição. Gente afobada, ansiosa para ir logo, quando o recomendável é às vezes esperar, aguardar, confiar, esperar o tempo de Cristo chegar. A dificuldade que é a falta de sabedoria em distinguir o tempo certo das coisas ocorrerem. O grande problema da ansiedade é que ela não consegue diagnosticar, precisar o tempo certo das coisas acontecerem. E ela produz no nosso coração aquela ideia equivocada de que nós temos controle sobre o tempo, e nós não temos, nem sobre o tempo, nem sobre os eventos que vão acontecer nesse tempo. Portanto, espere, aguarde. A falta de conhecimento do próprio Senhor confundiram Jesus com um fantasma. Há muitos que têm o coração com esse tipo de conhecimento, um conhecimento torto, equivocado, falho, capenga, delimitado. Conhecimento pobre de Jesus. Nós temos aqui um Jesus que supera e não se submete ao habitual. Ele anda sobre as águas, faz o extraordinário acontecer, mas ele também usa muitas vezes o barco para atravessar o mar. Provavelmente, na mente e no coração de Jesus, este andar sobre as águas despertaria no coração dos discípulos a verdadeira identidade dos mesmos. Da parte de Deus sempre há propósito quando ele anda sobre as águas, mas da nossa parte nem tanto. Os discípulos, por um momento, esqueceram do poder de Jesus, que tem sempre em suas mãos domínio sobre todas as coisas, incluindo mares, ondas e ventos. Para andar nas águas, em alguns lugares, é preciso confiar. E para isso é preciso tratar os desacertos do coração. Segunda lição, e para isso é preciso crer e acatar a direção do Senhor. Senhor, se és tu, diz Pedro no verso 28, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sem dúvida que a atividade iniciada por Pedro foi marcada pelo despropósito. Ao menos nós não temos noção o que passou na cabeça de Pedro com respeito a esse objetivo. Não havia nenhuma necessidade que justificasse a proposta e a sugestão deste coração, que é de andar sobre as águas. Mas já a atividade continuada de Jesus tem propósitos. Enquanto Pedro sugere despropositalmente, Jesus diz, venha propositalmente. Um Deus que se vale até das nossas falhas, dos nossos erros, com propósitos. Pedro é desafiado a fazer também algo fora do habitual. Pedro é desafiado a crer na orientação de Jesus, confiar em sua palavra. Venha, Pedro, pise sobre as águas, ande como eu estou andando. Pedro é orientado a confiar na direção de Jesus. Se ele me chamou, eu posso ir. E Pedro começa assim. É exatamente isso que ele faz. Ele entende o chamado de Jesus. Venha, ande sobre as águas, Pedro. Mas está aqui a repetida história do homem diante de Deus. E olha só onde nós entramos, e de certa forma todos nós somos Pedro, pelo menos sobre as águas. Ele sempre esteve inclinado para as grandes coisas. O coração humano gosta de grandes coisas. E na relação com Deus não é diferente. Nós temos hoje em voga aquele Deus que soluciona tudo, que resolve tudo. E algumas igrejas fazem uso disso, dimensionando um tipo de oferta para que esse Deus haja. Quanto maior a oferta, maior o milagre. Ou quem sabe materializando esse milagre, óleo, farinha, vento, sopro, qualquer coisa que você imaginar. Impressionante. E como as pessoas aceitam tais coisas. O homem é inclinado para as grandes coisas. Outra coisa interessante de nós, acerca de nós mesmos e de Pedro, nós sempre começamos bem.
O início é glorioso, promissor, venturoso e até aventuroso. Nós somos como que aclamados pelo nosso próprio eu. Sou celebridade, andei sobre as águas. É o nosso coração, sempre começamos bem. Outro defeito e outra realidade, ele não persiste. Começar é fácil, o difícil é dar continuidade, não dá sequência, ele é descontínuo, é intermitente, é fragilizado em seus ideais e objetivos. Por um instante, Pedro se esqueceu até do seu próprio objetivo de andar sobre as águas, porque ele passa a reparar nas próprias águas. Ele perde até o seu foco pessoal. Ele começa com toda a empolgação e desiste no meio do caminho, não é assim que nós somos? Hoje nós somos mais inteligentes porque existe um negócio que se chama academia e a gente paga uma mensalidade e vai lá e usufrui de tudo. Mas antigamente não tinha tanta academia, a gente comprava aparelho, lembra? Lembra aquele aparelho que vendia aqui no Brasil, que veio de fora, né? Não sei se foi dos Estados Unidos ou da China, que você fazia flexões abdominais com ele? Aquilo virou uma febre no Brasil. Mas não dava 6 meses. Quando eu visitava uma casa, tinha 3 lá encostados. Aí tinha gente ligando para a igreja: pastor, não estão aceitando aí o aparelho. Deus me livre desse aparelho. Começamos com a maior empolgação, desistimos no meio do caminho. Ele perde frequentemente o seu foco, se desconecta, rompe, se desliga facilmente dos seus objetivos e dos seus alvos. É preciso confiar, para que a direção do Senhor não seja alternada, mudada, transformada, substituída. Pedro tira os olhos de Jesus, tira a sua atenção de Cristo. É a chamada cultura da impaciência, com situações de médio e longo prazo. Nós não persistimos, não sabemos esperar e nem sempre mantemos o nosso foco, o nosso objetivo, ainda que inicialmente nós tenhamos feito exatamente isso. Na contramão do comportamento de Pedro está Caleb. E depois que Israel tomou posse da terra, Caleb chega para Josué e diz assim: olha, eu quero a minha parte. E ele diz assim: 45 anos há, desde que Moisés me prometeu isso, que onde eu colocasse a planta dos meus pés, essa terra seria minha. E eu perseverei em seguir o Senhor. 45 anos para ter uma terra. Pedro não andou nem alguns minutos e naufragou. Para você confiar, é preciso crer sempre, sem pestanejar, sem vacilar, crer e acatar a direção do Senhor. Para andar nas águas, em alguns lugares, é preciso confiar. E a última lição, e para isso é preciso apoiar-se mais no poder do Senhor. Pedro inicialmente dependeu da palavra. Venha, creu na palavra, se firmou na palavra, que é o poder de Deus. Mas, diz o verso 30, quando ele repara, observa, analisa o vento, ele fica com medo. E aí ele começa a afundar. Senhor, salva-me. Antes nós temos um Pedro fundamentado em Cristo, firme em seu propósito e decisão. Um homem tenaz, dedicado, ousado, confiante na palavra e na direção de Jesus, mesmo para um enfrentamento tão incomum, tão desafiador que é andar sobre as águas. Observe uma coisa muito importante. O começo da fé às vezes é assim. A gente começa a nossa jornada em Cristo entusiasmados, firmados, confiantes. Depois a gente vai se acomodando, aí viramos um crente em banho-maria. Nem para lá, nem para cá. Antes eu participava, agora cansado. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca ouvi tanto esse verbo, né? Ou essa condição aí, estar cansado. Como as pessoas andam cansadas, né? Olha, tudo bem, todos nós temos nosso cansaço, a gente vai envelhecendo, vai ficando mais cansado. Mas, meu irmão, muda a versão, vira o disco. Descansa. Está cansado? Descansa. O remédio está aí. Pedro repara na força do vento. Jesus disse: vem, e ele vai. Ele deixa o barco, o lugar da segurança, do acolhimento, o lugar em que nós podemos confiar.
Não precisávamos sair do barco, mas eu deixo o barco. Nada foi suficiente para deter Pedro no começo. Ele se aventura para mais uma experiência que de fato exige de qualquer pessoa confiança e certeza acerca da direção e da orientação de Jesus. Ele revelou até certo ponto que de fato ele confiava na possibilidade milagrosa de andar sobre as águas, firmado tão somente na autoridade, no poder e na palavra de Jesus que está sobre todas as coisas. O problema surge exatamente quando Pedro se desconcentra, desiste da percepção de sua fé, perde o seu foco, que é Jesus, começa a desconfiar da sua autoridade, da sua palavra, ele tira os olhos de Cristo e passa a perceber o tumulto das águas, e este movimento é suficiente para produzir o fracasso na vida de Pedro. Ele se afunda, ele naufraga. Ele deixa de perceber o poder de Jesus para perceber o poder dos ventos e das águas. Das duas, uma. Ou eu tenho confiança para perceber o poder de Deus, ou eu serei tragado, engolido, vitimado pelo poder das ondas, das tribulações, das angústias, das lutas. Porque águas, ondas e ventos impactam também. Elas são também poderosas. Elas têm o seu poder, mas estão muito abaixo do poder de Jesus. O verso 31 diz que imediatamente Jesus estende a mão, e este homem que grita por socorro, e diz a esse homem: homem de pequena fé, porque você duvidou? A intervenção de Jesus em erguer Pedro, seguido das suas palavras, acentuam uma outra realidade. A confiança verdadeira nos mantém sempre firmados e atrelados ao poder que Jesus tem. Se não é assim, não é confiança verdadeira. Pedro, você de fato não confiou. Não houve confiança suficiente. A fé, neste caso, precisa ser proporcional à experiência, ao embate, ao enfrentamento. Algumas realidades vão cobrar de mim e exigir de mim uma fé maior. A fé que Jesus qualifica como diminuta, pequena, ela é insuficiente para determinadas experiências. Não entre em uma jornada sem ter fé suficiente no Senhor. As grandes provas e tribulações da vida exigem uma grande fé. E esta grande fé, ela tem uma característica essencial. É aquela firmada tão somente no poder daquele que é grande, o próprio Cristo. De forma que a grandeza da minha fé não está em mim, está no próprio Cristo. De forma que não é a minha fé que me agiganta, mas a minha fé agiganta o Cristo que eu creio. A fé não é uma virtude minha, é o único meio de eu me relacionar com Ele. A fé não é para a minha grandeza, é para a grandeza daquele em quem eu deposito a fé, em quem eu creio. De forma que a fé engrandece muito mais o Senhor do que a mim. De forma que a fé me proporciona vitórias, me proporciona alegrias, me proporciona superações, mas todas essas experiências são construídas na consciência, ou pela consciência da dependência daquele que tem poder. Porque fé é o caminho mais curto para chegar ao poder de Deus, não ao nosso poder. Fé não é poder meu. Fé é um recurso que eu uso para chegar ao poder de Deus. A fé fundamentada e desenvolvida debaixo da confiança na suficiência do poder de Jesus não permite qualquer tipo de dúvida. Pedro, por que você duvidou? Não há qualquer possibilidade de caminhar com a fé e a dúvida, a fé e a insegurança. O que faltou a Pedro é o que tem faltado em muitos de nós. Eles creem em um Deus como o Senhor e como poderoso que é, mas quando as provas são mais acentuadas, esse modo de crer em Cristo se revela de forma superficial, sem profundidade, frágil demais. São aqueles que creem em Deus, mas que ainda têm certas restrições ao poder de Deus. De repente, esta fé que eu possuo não me permite visualizar, compreender aquilo que Deus é capaz de realizar em Cristo. É o tipo de fé que acaba agigantando a prova, dando forças, dando vulto às águas e ventos, enquanto ao mesmo tempo, paralelamente, vai reduzindo, diminuindo o poder de Deus na minha vida e quem sabe até o poder de Deus em si mesmo.
Para andar nas águas, em alguns lugares, é preciso confiar. E para isso é preciso tratar os desacertos do coração. Pare de ver fantasmas, porque eles nem existem. Para isso é preciso crer e acatar a direção do Senhor. Venha, Pedro. Pode sair do barco. Fique tranquilo. Eu que estou ordenando. Eu que estou mandando. E para isso é preciso apoiar-se mais no poder que só o nosso Deus possui e tem. Eu encerro a minha reflexão considerando os versículos finais. E diz a palavra: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha como nós estamos aqui. Antes amedrontados, inseguros, perplexos. Agora adorando. E sabe o que essa história me diz? É uma receita para mim e para você, de como Deus é gracioso e generoso. E apesar dos nossos afundamentos, naufrágios, imersões, nós não conseguimos terminar num bom tamanho, confessando aquilo que antes não conseguimos. Olha, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Confiança é isso. A gente pode até tropeçar, mas a gente chega a um melhor estágio. É o que acontece também em coro. E façamos justiça. Os 12 que temeram são os 12 que agora adoram. A calmaria que se faz nas águas e nos ventos coincide com a calmaria do coração e da alma. Se as palavras de antes revelaram um espírito conturbado, agora, pós-provação, os mesmos corações reconhecem Jesus como Senhor da vida, dos ventos e dos mares. Aquele Deus que está conosco, especialmente quando necessário for andar sobre as águas ou lugares difíceis. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.